Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Thiago Reis Oliveira Guimarães e aqui é o canal Metodologizando. Solta a vinheta. Para quem já nos segue lá no Instagram, @canal Metodologizando, se não segue, segue lá. A gente falou um pouco ontem, sábado, sobre que obra nós utilizaríamos para tratar um pouco sobre o tema do vídeo de hoje, que é: existem quantos tipos de conhecimento? Que tipos de conhecimento são esses? Que características esses conhecimentos têm? Para quem conferiu nossa postagem lá no @canal Metodologizando no Instagram, nós mostramos que o texto que nós utilizaríamos hoje é o livro Fundamentos de Metodologia Científica, das professoras Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. Essas duas autoras são grandes estudiosas de metodologia da pesquisa no cenário brasileiro. Se vocês quiserem conferir um pouco mais sobre a formação e a atuação delas, confere lá no @canal Metodologizando no Instagram, certo? Hoje o nosso objetivo neste vídeo é conversar um pouco, como eu falei, sobre esses diversos tipos de conhecimento que a literatura sobre metodologia da pesquisa consegue identificar, consegue descrever. Já que a própria literatura do campo de metodologia da pesquisa reconhece que o conhecimento científico está longe de ser o único conhecimento, não é? Vamos lembrar um pouco sobre o vídeo passado? No passado a gente falou sobre conhecimento e verdade, portanto, conhecimento como uma forma de construção de dinâmicas de verdade, portanto, esses conflitos de legitimidade, de verossimilhança, de validação de formas de existir. Então, existem várias formas de produção de verdade que circulam e dialogam na nossa sociedade, beleza? As professoras Lacatos e Marconi, no seu livro, elas vão, em síntese, diferenciar, vamos dizer, 4 grandes tipos de conhecimento. São eles: conhecimento popular, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento religioso ou teológico. Nós vamos desenvolver um pouco o que significam esses conhecimentos a partir da leitura das professoras e como elas descrevem a partir de onde elas descrevem, beleza? O autor que elas utilizam para apresentar essa síntese de diferentes tipos de conhecimento é o Trujillo, a partir de uma obra de 74. Vamos começar então. Eu vou colocar aqui na tela, à medida que eu for falando de cada um deles, um pequeno quadro esquemático com as características que eu vou desenvolver ao longo do vídeo com vocês, tudo bem? Para cada conhecimento desses que eu mencionei, eu vou colocar um desses quadrinhos com uma síntese do que cada conhecimento desse, segundo essas autoras, apresenta em termos de sua descrição, tudo bem? Para quem quiser pegar referência, está nas páginas 77 e 78 do livro Fundamentos de Metodologia Científica, beleza? Então vamos lá. O primeiro conhecimento que a gente vai tratar aqui hoje, que as professoras Lacatos e Marconi apresentam no seu livro, é o conhecimento popular. Bom, quais são as características desse dito conhecimento popular, também conhecido pela literatura como senso comum? Ele seria, segundo as autoras, valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Vamos a cada um deles. Ele seria valorativo porque ele partiria das vivências e das experiências de pessoas ou grupos para construir essas formas de legitimidade e validação de existência. Portanto, esses tipos de conhecimento seriam efetivamente e substancialmente empíricos, portanto, de vivências do dia a dia, do cotidiano das pessoas que constroem esses diversos tipos de conhecimento. Segundo, que ele seria reflexivo, portanto, ele só é construído através desse processo de diálogo com uma realidade constante no dia a dia, apesar de, segundo as professoras, o conhecimento popular, o senso comum, apresentar uma limitação. Ao mesmo tempo em que ele é reflexivo, ele é assistemático, ou seja, ele não constrói uma sistematicidade lógica e coerente a partir de uma série de elementos intercorrelatos. Ele vai sendo construído a partir de correlações que são construídas de forma pulverizada ao longo das experiências humanas. Ele é verificável porque ele só existe a partir da experiência, tanto ele é um conhecimento eminentemente empírico. É falível porque, quando se fala de um conhecimento falível, significa um conhecimento que pode ser questionado, que pode ser colocado sobre um prisma de verdade e mentira, digamos assim. Tudo bem? Então, quando a gente fala que um conhecimento é falível, como o próprio conhecimento popular, significa que se ele não corresponde às vivências e às experiências daquela pessoa, ele não é considerado verdadeiro. E por fim, ele é inexato, porque já que não existem formas de efetivamente verificar de maneira sistemática e correlacional
todos os aspectos desses conhecimentos, já que eles são limitados pelas experiências diárias e pelo acúmulo de experiências, então ele apresenta um caráter de inexatidão. Só uma observação. Primeiro, não é porque ele é inexato que ele é ruim, porque o próprio conhecimento científico ele é considerado por essas autoras aproximadamente exato. Então, a inexatidão não é necessariamente um problema, mas uma característica desse tipo, desse conhecimento popular, não é? Do senso comum. Outra, segunda observação, é o seguinte, nós podemos também problematizar um pouco esses aspectos que as professoras trazem através de Trujillo sobre não ser um conhecimento propriamente sistemático. E aí a gente pode falar sobre as várias formas de sistematicidade. Em diversos conhecimentos populares, os próprios folclores, por exemplo, eles ganham um aspecto de sistematicidade, apesar de limitado, na medida em que esse conhecimento que é acumulado ele vai sendo passado muitas vezes por via oral, ele vai guardando um acúmulo e vai guardando uma certa coerência e um certo número de características comuns. Mas aqui acaba que com uma métrica muitas vezes utilizada é o conhecimento científico e a sistematicidade que as diversas formas de conhecimento científico buscam, ele acaba no espelho se mostrando muito menos dotado de sistematicidade. O segundo conhecimento que a gente vai conversar um pouco aqui hoje é o chamado conhecimento propriamente científico. Bom, o que é que o conhecimento científico guardaria de características essenciais? Ele é real ou factual? Por quê? Porque o conhecimento científico ele se produz através de observações e experimentações da realidade. Ele se desenvolve a partir dos fatos. Sejam eles fatos a partir da lógica das ideias, das sensações, das ideias produzidas, das ideias desenvolvidas pelas pessoas, quanto das experiências materiais do dia a dia, né? Desde o ato de cozinhar até experimentações sociais ou um experimento físico. Então, todas essas formas de verificação e experimentação ocorrem na realidade dos fatos, digamos assim. O segundo é que ele é contingente, ou seja, ele se constrói a partir da realidade e a partir de problemas concretos que vão sendo apresentados e vão sendo reanalisados e reelaborados. Diferentemente do conhecimento popular, que apesar de ser reflexivo, que apesar de ter esse diálogo com a sociedade, ele acaba se construindo de maneira mais pulverizada. Enquanto o conhecimento científico, segundo as professoras Lakatos e Marconi, ele busca uma redução das margens de incertezas para tentar sempre mais se aproximar do conhecimento, né, de uma produção de verdade que é verossímil, que é mais próxima da realidade possível. É sistemático, porque ele se articula a partir de uma série de ideias que vão sendo costuradas e correlacionadas, as teorias, buscam dar coerência lógica àquilo que é apresentado pelas diversas dinâmicas sociais. Ele é verificável, assim como o conhecimento popular, mas por meios diferentes, através dos testes de falibilidade e verificação. Então, o conhecimento científico, ele precisa e está sendo sempre colocado à prova através de construção de novas hipóteses de pesquisa, através do questionamento do conhecimento produzido, para que ele possa ir sendo gradualmente desenvolvido. O que não significa, é importante falar, que seja uma linha contínua. Os processos, como a gente viu no vídeo passado, eles partem de construções e disputas que necessariamente avançam em determinados aspectos, retroagem, ressignificam, reelaboram, então não são processos lineares, tudo bem? É falível, à medida em que, como foi falado, ele está sendo o tempo todo colocado à prova através de procedimentos e instrumentos de verificação, e aí é o campo justamente que é a metodologia, as metodologias vão trazer. Por fim, ele é considerado aproximadamente exato. Não é? O conhecimento científico ele guardou em um determinado período da sua existência essa característica de ele trazer a verdade. Só que ao longo das décadas em que os conhecimentos científicos foram sendo elaborados, se percebeu que, em verdade, eles não apresentavam verdades, mas sim verossimilhanças. Eram conhecimentos verossímeis. Eles aproximavam-se da realidade. Que a realidade é múltipla, as realidades vivenciadas e construídas são muito diversas. Então, o conhecimento científico, até pelas próprias noções de recorte que são dadas a ele, não seria capaz de efetivamente compreender e reproduzir a realidade, mas sim algo mais próximo possível disso. O conhecimento muito importante que é trazido por essas autoras é o conhecimento filosófico. Então, quais seriam as características desse conhecimento? Primeiro, ele seria valorativo. Por quê? Porque o conhecimento filosófico ele busca compreender a sociedade, os conhecimentos filosóficos, não é? Buscam compreender a realidade na sua totalidade e
trabalhar e compreender as formas de raciocinar e sentir nessa sociedade. Então, compreender como essa sociedade, como as subjetividades dessa sociedade são construídas e refletem os valores dessa mesma sociedade. Por isso, valorativo. Ele é racional porque o método de compreender e buscar a verdade nesse conhecimento é através da dedução lógica. Claro que vão ser diversas correntes filosóficas que vão buscar diferentes formas de compreender conhecimento filosófico, mas uma característica que é aqui trazida como base é que seria sim um conhecimento eminentemente racional, porque parte sempre da nossa compreensão sobre as ideias e sobre as subjetividades que existem no mundo. Ele é sistemático, assim como o conhecimento científico, porque busca dar dimensão de totalidade, busca dar uma compreensão do todo racional, valorativo da sociedade e por isso ele busca correlações lógicas para construir o seu conhecimento. Ele é não verificável, porque o conhecimento filosófico, diferentemente do conhecimento científico, ele não tem propriamente uma intenção necessariamente de recorrer a uma lógica de materialidade da sua percepção. É muito mais refletir e trazer possibilidades de reflexão sobre subjetividades e racionalidades, que são construídas nessa sociedade como um todo, percebe? Então ele não é necessariamente verificável. Existe muito mais uma necessidade de verificação lógica e racional daquele tipo de conhecimento, propriamente do que concreta, empírica daquele conhecimento. É infalível. Essa característica a gente pode questionar um pouco. Por quê? Porque, segundo as professoras Lakatos e Marconi, é uma forma de conhecimento que não admite propriamente uma verificação de falibilidade. O máximo que se pode construir é uma verificação de incoerência lógica. Mas a gente sabe que existem várias abordagens filosóficas que partem também de uma abordagem filosófica material. E quando a gente parte de abordagens filosóficas materiais que dialogam com as dinâmicas concretas da sociedade, existem sim possibilidades de nós discutirmos sobre se esse conhecimento, justamente por se conectar com a materialidade, ele pode ou não ser, em alguma medida, claro, falível, né? Enfim, ele é exato. E aí, da própria lógica de buscar um conhecimento que totaliza essa sociedade, que engloba toda essa forma de compreender racional e sensivelmente essa sociedade, ele tem um caráter de exatidão. Até dialogando com a característica passada que a gente viu de ser infalível, no sentido de que ele não é o tempo todo submetido a uma lógica de falibilidade, de verificação dos seus pressupostos na materialidade, na concretude da vida, ok? O último tipo de conhecimento é o conhecimento religioso ou teológico, que guardaria as seguintes características principais. O primeiro é que ele seria, assim como o conhecimento filosófico, valorativo, porque busca parte da fé, parte da crença em algo que necessariamente transcende a materialidade, ainda que dialogue com ela. Então, não é propriamente a partir dessa construção material, mas sim de criações divinas que, em alguma medida, dialogam, porque se concretizam na materialidade, mas que partem de lógicas transcendentais. O segundo aspecto é que ele é inspiracional. Por ser um ato de fé, ele é construído não necessariamente a partir de racionalidades, mas a partir de um ato de crença. E como esse conhecimento é desenvolvido e construído a partir da crença, então ele é de caráter inspiracional. A terceira característica é que ele é sistemático, porque assim como o conhecimento filosófico busca dar uma dimensão do todo, esses caminhos de fé, eles buscam dar uma explicação desde a formação das sociedades até o seu caminho, e algumas até o seu próprio fim. Então, quando você busca dar uma coerência dessa como um todo, você precisa alcançar diversas fases, diversas dimensões da sociedade. Por isso é um conhecimento também sistemático. É um conhecimento exato e não verificável. Por que exato e não verificável? Assim como conhecimento filosófico, porque busca, justamente partindo desse ato de fé, não está tão receptivo, digamos assim, a questionamentos, a contestações. E por tais motivos é que ele é considerado um conhecimento exato. E por fim, ele é não verificável, porque se parte de um ato de fé, se parte da crença, ele não está sujeito, como o conhecimento científico ou o próprio conhecimento popular, não senso comum, a dinâmicas de verificação e experimentação.
Um último acréscimo que eu gostaria de fazer em relação ao que as autoras trabalham é que as próprias autoras, após fazer as explicações sobre essas características, vão trazer o seguinte, é que esses conhecimentos eles não estão propriamente separados, eles não estão indissociados, eles tanto podem existir numa mesma pessoa, um cientista que é religioso, que tem as suas vivências comuns e constrói lógicas de senso comum, e que reflete sobre os valores e as dinâmicas de racionalidade da sociedade. Eles tanto podem existir numa só pessoa, como eles estão presentes na própria construção do conhecimento científico, porque durante a construção do conhecimento científico, nós estamos o tempo todo dialogando com as dinâmicas sociais. As dinâmicas sociais atravessam várias formas de construção de conhecimento. Beleza? Então, gente, o vídeo hoje foi justamente para nós tratarmos sobre esses tipos de conhecimento. É importante falar que não necessariamente porque as autoras apresentam esses 4 tipos de conhecimento que só possamos enxergar a partir desses 4 tipos de conhecimento, tudo bem? Mas é importante apresentar uma base para que possamos partir e debater um pouco mais sobre formas diferentes de produção de legitimidade e verificação de realidade, porque, inevitavelmente, quando falamos de conhecimento, seja ele científico ou outro, estamos falando de construções de verdade, tudo bem? Um último recado se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve, por favor. Clica no curtir desse vídeo, isso ajuda a gente bastante a ser cada vez mais divulgado no YouTube. Se inscreve no canal e ativa as notificações, né? Clica no sininho para receber todas as notificações de vídeo. Se inscreve lá no @canal Metodologizando no Instagram. E é isso, gente. Hoje vamos ficando por aqui. Um beijo no coração. Tchau!